precisa para exercer humildade, exercer autoridade espiritual, você precisa humildade. Você precisa colocar-se abaixo de autoridade. Você não é uma pessoa com autoridade espiritual quando você está operando independentemente. Você não é mais forte espiritualmente falando do que o seu pastor. Eu sou mais inteligente que meu pastor. É possível que você seja, mas ele é a autoridade espiritual em sua vida que Deus tem colocado sobre você. Alô? Tiago 4:7 diz: submetei-os, pois, a Deus, resiste o diabo e ele fugirá de vós. Submetei-os, pois, a Deus, resiste o diabo. Submeter quer dizer colocar-se abaixo da autoridade de um superior com o fim de trabalhar juntos para lograr uma vitória militar. A submissão é uma atitude de humildade que reconhece e rende a autoridade de Deus àqueles que têm recebido essa delegação. Posicionar-se baixo da autoridade e direção do Espírito Santo permite que você mova, opere ou ministre também nessa autoridade. Como o pastor Stark disse que ele estava submetido à autoridade do pastor Geraldo. Quando eu venho aqui, eu sou submetido à autoridade do pastor Geraldo. E assim subsequentemente, quando eu viajo para algum lugar, eu me submeto à autoridade daquele pastor. Por quê, irmãos? Porque esta é a linha de autoridade. Por exemplo, vamos, irmãos, para o livro de Êxodo. E eu quero exemplificar este ponto um pouquinho mais. Livro de Êxodo, capítulo 3. Permanecem comigo, irmãos, só mais alguns instantes. Êxodo capítulo 3. E a partir do versículo 1, vamos ver. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de quem? De Jetro, seu sogro, sacerdote e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus, que seria monte Sinai. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia com fogo e a sarça não consumia. Pelo que disse: agora me virarei para lá e verei essa maravilha, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que ele se virara para ver, chamou do meio da sarça. E disse: Moisés, Moisés. Respondeu-lhe: eis-me aqui. Irmãos, temos que estar disposto a escutar o Senhor. E temos que estar disposto a dizer-lhe: eis-me aqui. E prosseguiu Deus: não te chegues para cá, tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Agora preste atenção, versículo 6, preste atenção. Deus, quem está falando? Quem está falando aqui? Deus está falando. De onde ele está falando? Da sarça ardente. E ele disse para Moisés, ele disse: eu sou o Deus de quem? Do teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. E Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: com efeito tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, tenho ouvido o clamor por causa dos seus exatores, porque conheço os seus sofrimentos. Quero chamar a sua atenção para o versículo 6. Eu sou Deus de teu pai. Eu sou Deus de teu pai. Irmãos, eu quero
eu quero enfatizar aqui hoje. Irmãos, o fato que a unção de Deus, a autoridade de Deus, vem de cima e desce para baixo. Diz a palavra de Deus: submetei-os a Deus. Estamos falando sobre humildade. Precisamos, em primeiro lugar, fé. Precisamos crer quem nós somos. Em segundo lugar, eu preciso humildade. Eu preciso submeter-me a Deus. Muitas pessoas dizem: pastor, eu sou disposto a submeter-me a Deus. Com Deus não tem problema não. O problema é que com aquele pastor, aquela igreja lá, não quero submeter-me não. Mas o problema é, irmãos, de que se nós queremos andar em autoridade espiritual, eu preciso submeter-me a autoridades que Deus tem colocado sobre a minha vida. Então a primeira coisa que Deus disse para Moisés, porque Ele queria que Moisés entendesse isso em sua vida, Ele queria que Moisés fosse um líder forte. Moisés agora estava foragido. Moisés estava escondido, irmãos, amém, lá no deserto, cuidando de ovelhas. Um grande homem, líder de Deus, um homem que tinha sido designado por Deus. Tem alguns de vocês, irmãos, vocês estão escondidos, amém, no deserto do mundo, no deserto, irmãos, da igreja, aleluia, entre os irmãos, entre as pessoas. Pero Deus tem o seu olho em você. Ele está esperando, amém, chamar você, amém, num culto pentecostal, numa grande culto poderoso de Deus. Você vai sentir, amém, você vai ver um fogo como uma sarça ardente, amém. Deus te vai atrair para Ele, e Ele vai chamar você. Ele vai pedir que você tire suas sandálias dos seus pés, que você caminhe na terra santa, que você se submeta a Ele. E Ele quer que você entenda que você precisa ser submisso, humilhado, humilde. Então Ele disse para Moisés: sou o Deus do teu pai. Sou o Deus do teu pai. Sou o Deus do teu pai. Eu quero que você se lembre, meu irmão, de onde Moisés saiu. Ele nasceu num período de tempo que os meninos hebreus no Egito não podiam sobreviver. Eles tinham mandato a matar cada filho. Mas a mãe dele preservou este menino Moisés e o escondeu no rio Nilo. Ele foi descoberto pela filha, amém, de Faraó, aleluia, e ela recebeu autoridade para cuidar dele por uns dias, por um tempo. E eu creio que durante todo aquele dia, fosse alguns meses, fosse alguns anos, não sei exatamente, mas ela cuidou dele e colocou dentro dele: você é filho do povo de Israel, você não pertence a eles, você é filho do povo de Israel. Então quando ele se levantou, então se eu sou líder, ele tentou tomar, irmãos, a sua autoridade por vontade própria e se deu mal, matou um egípcio e teve que fugir para o deserto. E aqui está Moisés, foragido, escondendo-se no deserto, e Deus o chama. E Deus lhe diz: eu sou Deus do teu pai. Deus vai mostrar para ele que a autoridade vem de cima e flui para baixo. Ok? Estão comigo? Amém. Depois ele diz para ele: eu sou Deus de Abraão, o líder espiritual. Eu sou Deus de Isaac e sou Deus de Jacó. E agora eu sou seu Deus também. Mas algumas coisas tinham que acontecer. A autoridade flui de cima para baixo. Abra sua Bíblia, irmãos, em Salmos 133. Salmo 133. Salmo 133.
versículo 1. Diz que o quão bom e quão suave é que os irmãos vivam aonde? Em união. E como o óleo precioso sobre a cabeça, que desceu sobre a barba de Arão, que desceu sobre a gola das suas vestes. Como o óleo, irmãos, representa a unção, ou representa a autoridade de Deus. Ele recebia o óleo na cabeça. Para onde ia o óleo? Descia pela barba, pingava da barba nas suas golas e nas suas vestes. A unção vem de cima para baixo. Pastor Stag leu para nós, irmãos, o que diz no livro de 1 Coríntios. Amém, da importância, amém, da autoridade, amém, que tem Cristo. O homem está abaixo de Cristo, amém, ou a mulher está abaixo do homem, e Cristo está sujeitado a Deus, aleluia. Então nós temos uma linha de autoridade. A autoridade desce de cima para baixo, amém. Pergunto para você, quem são as autoridades que Deus tem colocado na sua vida? Quais são essas autoridades que Deus tem colocado na sua vida, irmão? Em primeiro lugar, nós temos nossos pais. Temos nossos pais, que são nossas autoridades. Disse o Senhor a Moisés: